Navegantes, vamos nós trabalhar um pouco hoje sobre colonização no Brasil. Diferente da colonização espanhola, que era extremamente organizada com as cidades portuguesas eram basicamente formadas por assentamentos. Devido à proximidade com os negros da terra, os índios, os ameríndios, nós constituímos modalidades de proteção aos nossos interesses e nossas necessidades, basicamente. Eu posso dizer a vocês que as cidades coloniais eram basicamente insalubres. Por que insalubres? Eram cidades que não tinham uma infraestrutura organizada para a sociedade como um todo. Lembrando que grande parte da sociedade europeia havia morrido durante a peste negra e os remanescentes que vinham para o Brasil não eram uma casta reconhecidamente muito boa. Então, nessa perspectiva, as cidades coloniais eram atarracadas, quentes, eram cidades com inúmeras dificuldades e formações diferentes. Bom, a cidade do Rio de Janeiro foi fundada no Morro Cara de Cão, que hoje nós conhecemos como Morro da Urca, por Estácio de Sá. Posteriormente à fundação da cidade do Rio de Janeiro, nós começamos a ocupar uma área que a gente chamava de Morro do Castelo, que hoje já não existe mais, foi demolido por Pereira Passos, no seu Bota Abaixo, no Rio de Janeiro, nos primeiros anos do século XX. Dentro dessa perspectiva, nós também trabalhamos com a justificativa de usar a proteção da cidade como um grande arcabouço de possibilidades. A cidade do Rio de Janeiro ela foi montada devido à sua importância estratégica no caminho para a integração com a América Espanhola e também com a área de importante segmento para a defesa do território. O Rio de Janeiro nada mais é do que uma fortaleza gigante. Temos a Foz, ou a Baía, a entrada da Baía da Guanabara, a Boca da Barra, que quando Villegaignon esteve aqui, ele construiu a sua primeira fortaleza na Ilha Chata. E ali ele tomou um pequeno prejuízo, porque aquela ilha ali, a Ilha Rasa, o nome já diz, ela é rasa, então ela não tem uma profundidade. Ele colocou seus canhões ali e os seus canhões para dentro da água. Então ele descobriu uma outra ilha mais afastada e mais próxima do continente, que hoje funciona a Escola Naval no Rio de Janeiro, mas era uma ilhota longínqua, isolada de todo o restante do continente. A ilha de Villegaignon ela se transformou em uma área muito importante dentro da construção da cidade do Rio de Janeiro. Devido às guerras entre os portugueses e franceses para a determinação de quem era o proprietário da cidade e os posteriores movimentos de integração e colonização das cidades, nós começamos a explorar cada vez mais o território da cidade. A cidade, depois da expulsão dos franceses de Villegaignon e da França Antártica do Rio de Janeiro e a formação da França Equinocial no Maranhão, nós temos basicamente a constituição de uma cidade onde a sua proteção estava no seu assentamento. Como assim, Ricardo? Não me entendi. Nós tínhamos a ilha de Villegaignon, que era uma barreira, uma fortaleza,
nós tínhamos outra fortaleza mais afastada de Vila Ganhão, que era a Ilha das Cobras. Por que o nome Ilha das Cobras, Ricardo? Porque lá existiam muitas cobras. E posteriormente a Ilha das Cobras se transformou no arsenal de marinha do Rio de Janeiro, já durante os anos 30 do século XX, com Vargas. No primeiro momento ela era uma área estratégica, onde funcionava ali um quartel, uma fortaleza, e que era estratégica porque ela defendia alguns interesses territoriais do Rio de Janeiro. Com a ascensão de Vargas em 1930, ela ganha uma outra potencialidade que vem a se tornar o grande estaleiro do período que vem a ser o período Vargas. Mas a minha fala hoje é sobre a colônia. Então, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro nasce sobre o signo de Peixes, porque ela nasce no dia 1º de janeiro, ela é fundada no dia 1º de março, tá? Ela é fundada no dia 1º de março. O padroeiro da cidade do Rio de Janeiro é São Sebastião. E a cidade, tanto é que o nome oficial da cidade é São Sebastião do Rio de Janeiro. E ela tem o nome de Rio de Janeiro porque o cartógrafo que chegou ao Rio de Janeiro, ele identificou como se fosse uma foz de um rio, parecida com a foz do rio Amazonas, devido ao seu comprimento. Posteriormente descobriu-se que era uma baía e não um rio. Mas já tinha se dado o nome, não ia se mudar o nome, não ia botar Bahia de Janeiro. Então o que vem acontecendo, senhores? A colonização no Rio de Janeiro, a colonização no Brasil, ela se dá por um aspecto básico. Todas as construções coloniais são baseadas em fortalezas. E nós temos no Rio de Janeiro 3 assentamentos básicos de fortaleza. A primeira é a Ilha Rasa, que é na entrada na boca da barra da Baía de Guanabara. A segunda é Vila Ganhão. A terceira é a Ilha das Cobras. E a quarta é a fortaleza de São João, na Urca. E a quinta, e não menos importante, é o que nós chamamos de Casa do Trem de Artilharia. O que é a Casa do Trem de Artilharia hoje? É o Museu Histórico Nacional. Já ia dizer Museu Nacional, as lágrimas iam começar a descer, mas é o Museu Histórico Nacional, que fica na Praça 15. Hoje, fica em frente ao aeroporto Santos Dumont. Ali era o centro nervoso da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele foi construído num morro conhecido com o nome de Morro do Castelo. A cidade ela era toda cortada por uma rua que se chamava Rua da Ajuda. Por que Rua da Ajuda? Quando havia algum problema na colônia, todo mundo corria pela Rua da Ajuda em direção ao centro nervoso da cidade, que era o Largo da Carioca. Por que o Largo da Carioca era tão importante? Porque não era um largo, e sim um lago. O Rio de Janeiro, da sua fundação, não tinha água potável em abundância. E aí o que os portugueses fizeram? Eles foram andando pelo interior, pelos chapadões da cidade, ou pelos chapadões da área que eles não conheciam, e determinaram ali que existiam áreas que eram áreas de interesse para a região. Hoje, no que a gente chama de Largo da Carioca, ali existia uma lagoa, que era formada pelas chuvas. Eles começaram a subir a área de Santa Teresa e lá descobriram a foz de um rio, que ganhou o nome de Carioca.
que nada mais, nada menos é cari, branco, oca, casa, casa do branco. Por que Casa do Branco? Porque ali na região do Largo da Carioca construiu-se um convento, depois de muitos anos. Mas aquele convento que foi instituído ali, ele foi primeiro uma fortaleza para a defesa da água e do interior da cidade. Então, aquele convento, ele é o responsável pela defesa. Já nos idos do final do século XVII, começa a construção do grande dos Arcos da Lapa, que vem a ser, na realidade, a canalização do Rio Carioca para a Lagoa da Carioca, onde as pessoas se abasteciam de água e voltavam para as regiões mais próximas ao mar. A cidade do Rio de Janeiro era insalubre. A cidade ela não foi projetada para o impacto ambiental que ela ia sofrer. Nós temos, na realidade, uma cidade caótica, constituída por vielas, por áreas de concentração urbana densamente ocupadas. Posso dizer para vocês que era uma população gigante para uma área mínima. Lembrando que tudo foi construído num morro. Então as pessoas sempre utilizavam o Rio de Janeiro como polo de importância econômica, porque também era uma das entradas para a fortaleza do ouro e da prata vinda da América Espanhola. Então, para se entrar na América Espanhola, precisava-se primeiro passar pelo Brasil. E para passar pelo Brasil, você precisava primeiro passar pelas fortificações que existiam no Rio de Janeiro. Tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, litoral paulista. Mas lembrando, São Paulo é constituído por uma área litorânea bem menor do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é, na realidade, basicamente litoral. Nós temos o encadeamento de montes, de montanhas, que a gente chama de cadeia de montanhas, que a gente encontra nas serras, tanto na Serra de Teresópolis, Petrópolis e a Serra das Araras, Nova Friburgo e por aí vai. A gente chama isso de mar de morros na geografia. E nós utilizamos isso também para a nossa defesa no Rio de Janeiro. Por quê para a nossa defesa no Rio de Janeiro? Porque dentro dessa perspectiva, o Rio de Janeiro ele se torna a parte mais importante para impedir que houvessem invasões territoriais. As cidades eram todas montadas a partir do quê? Das necessidades da época. Então se construía uma cidade a partir da necessidade daquela época. A necessidade da época era ser uma cidade viável para o combate, onde as pessoas poderiam rapidamente sair de suas casas e irem para as fortificações, que eram as áreas mais importantes. Lembrando que toda essa área da Praça 15 era inundada, era água pura. A Praça 15 não existia, tá? O que existia na realidade era o mar chegando à beira do Museu Histórico Nacional. Então, na realidade, o mar batia no Museu Histórico Nacional. No caso, a casa do trem de artilharia. Por quê? Porque ali existia um canhão com trilhos, mas não eram trilhos de trem, gente, calma. Eram pedaços de ferro fundido no chão, e ali corria um canhão que se movimentava horizontalmente. Então eles tinham, na realidade, uma cadeia de canhões que se moviam de forma horizontal para poder atacar quem fosse passar pelas áreas de importância.
Então a cidade do Rio de Janeiro nada mais era do que uma grande fortificação. As cidades coloniais não passavam de grandes fortificações. Só começa a se mudar esse aspecto já no século XIX, quando você começa a intensificar o controle das cidades a partir da chegada da família real. A família real primeiro chega em Salvador, e ao chegar em Salvador, Carlota Joaquina diz: gente, que fedor! Salvador já fedia naquela época. E nada contra Salvador, mas também não muito afim. Do Nordeste foi o lugar que eu menos gostei, sabe? Porque eu sou filho de pernambucano. Então, quando eu cheguei no Recife, eu disse: meu Deus, que lugar lindo. E eu pude observar a visão do português que disse: ó linda paisagem que vejo aqui. Mas ele não disse ó linda, ele disse: oh, que linda paisagem que observo daqui. Mas como o brasileiro não fala como o português, ficou linda a imagem. Olinda, a cidade mais bonita do Pernambuco. Nada contra Petrolina, nada contra Recife, mas Olinda é uma cidade lindíssima. Quem tiver a oportunidade pode ir ali e perceber o casario do século XVII, que é perfeito. É uma cidade lindíssima, mais bonita do que Recife. Recife é uma cidade moderna hoje, que contrasta o moderno com o retrô. Assim como o Rio de Janeiro também. Nós temos vínculos ainda do século XVII e do século XVIII na cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, nós temos a construção da Sé, que foi a primeira igreja construída para a família real já no século XIX, que fica na rua 1º de Março. Nós temos a igreja de Santa Cruz dos Militares, que também fica na 1º de Março. Depois nós vamos ter mais à frente o CCBB e futuramente outras áreas, que é uma das agências, o CCBB é uma das agências do Banco do Brasil. E posteriormente isso vai sendo mudado na cidade, conforme a cidade vai crescendo. Então, basicamente as cidades coloniais eram cidades básicas para a defesa. Eu não tinha um cronograma pronto para que a cidade fosse linda. Eu tinha uma cidade funcional. Por que eu digo que eu tinha uma cidade funcional? Porque as cidades eram funcionais para a defesa e controle do território. Quem controla a cidade, controla os fortes, e quem controla os fortes, controla a situação. Então, colônia, eu tenho que lembrar, eu tenho que defender o meu interesse e também fazer com que a cidade seja viável para os meus habitantes. Eu tenho que buscar água, tenho que ter trilhas, tenho que ter toda uma infraestrutura social para aquela região e também tenho que lembrar que quem mora naquela área está morando numa área de defesa. Então, quem vem para a colônia vem defendê-la. Somente no século XIX é que essa estrutura começa a ser modificada e, posteriormente, no século XX, ela é toda remodelada e constrói-se, na realidade, uma cidade onde você se torna uma cidade cosmopolita, uma Paris dos trópicos, na visão de Pereira Passos e Rodrigues Alves, e também se transforma numa das cidades mais importantes de todo o Brasil. Além disso, o Rio de Janeiro se torna a capital tanto da colônia e posteriormente do Reino Unido e posteriormente do Império e posteriormente da República. Então, eu espero que esse vídeo ajude
e no próximo vídeo vamos falar sobre fascismo na Primeira República. Um forte abraço, fiquem com Deus e obrigado por curtirem esse vídeo. Fui!